Então vamos voltar para o livro de Esdras, por favor. Hoje de noite vamos ler alguns versículos do capítulo 4. Esdras, capítulo 4. Versículo 1. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Azaradon, rei de Assur, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá, e inquietávamos no edificar, e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado do Dario, rei da Pérsia. Isso representa um período de mais ou menos 50 anos. 50 anos de oposição. Ali no versículo 6, nós temos uma carta que foi escrita e foi mandada para Assuero. A gente tem que explicar que a partir do versículo 6 até versículo 23, nós temos um tipo de parêntese. Esta sessão não tem nada a ver com os dias de Zorobabel, mas no decorrer da nossa reunião eu gostaria de explicar isso para os meus irmãos em Cristo. Basta dizer neste momento que temos uma carta escrita para Assuero, um imperador da Pérsia, mais ou menos 60 anos depois de Zorobabel. No versículo 7, nós temos mais uma carta que foi escrita, esta vez, para Artaxerxes, outro imperador da Pérsia. Ele reinava mais ou menos 70 anos depois de Zorobabel. A partir do versículo 8, nós temos uma terceira carta que foi escrita pelos adversários, se queixando da obra dos judeus em Jerusalém. E também foi escrito para Artaxerxes, como nós lemos ali no versículo 8. E a partir do versículo 11, temos o conteúdo dessa terceira carta, até versículo 16. A partir do versículo 18, nós temos a resposta do rei Artaxerxes, uma resposta para os adversários dos judeus em Jerusalém. Vamos ler ali no versículo 18, a carta que nos enviastes foi explicitamente lida diante de mim, e ordenando-o eu buscaram e acharam que, de tempos antigos, aquela cidade, isto é, Jerusalém, se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Então, o resultado naqueles dias foi que Artaxerxes autorizou os adversários para suspender os trabalhos em Jerusalém. Vamos ler versículo 24, porque versículo 24
e a continuação da narrativa do versículo 5. E vale a pena lembrar isso e anotar isso, porque é muito importante. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Isso quer dizer que o trabalho em Jerusalém ficou paralisado por um período de 15 anos. Foi uma tragédia, mas aconteceu. E nós queremos explicar isso na nossa reunião hoje de noite. Isso vai servir para a nossa leitura. Como nós estamos notando já nesta reunião, amados irmãos, vamos ter que aplicar a nossa mente para poder entender o conteúdo deste capítulo. Porque senão, vamos nos perder. Porque a questão de cronologia talvez seja um pouco difícil aqui nestes versículos. Mas Deus nos ajudando, vamos explicar isso no decorrer da reunião. Mas eu sei que eu tenho irmãos nesta sala virtual que têm vontade para aprender. Eu apelo, sinceramente, para os irmãos aplicar a sua mente para entender aquilo que está escrito aqui nestes versículos. O cabeçalho ali para capítulo 1, o retorno. E temos judeus saindo da Babilônia, voltando para Jerusalém. Não ganharam a sua independência. Continuaram sob o domínio dos persas. Mas pelo menos tinham liberdade para voltar a Jerusalém e reconstruir o templo e reiniciar o sistema levítico. Estou me referindo aos sacrifícios e assim por diante. Os judeus tinham vontade, sim, e tinham oportunidade para voltar com o decreto de Ciro. Isso aconteceu no ano 538. E, enfim, eles voltaram, mais ou menos no ano 536, em Jerusalém. E logo começaram a lançar os fundamentos. Mas no capítulo 2 nós temos o registro. Temos tantos nomes naquele capítulo. Eu sei que os irmãos estão se lembrando do conteúdo daqueles 70 versículos. Mas nós temos pessoas de várias famílias, de várias cidades, e temos os sacerdotes levitas, temos também os cantores, e também porteiros, e temos os netineus, e os servos de Salomão. Mais ou menos quase 50 mil judeus voltaram sob a liderança de Zorobabel, aquele grande homem de Deus naqueles dias. No capítulo 3, nós temos outro capítulo. Mas ali temos como cabeçalho reconstrução, pois lançaram o fundamento da casa de Deus. E logo em seguida começaram a levantar as paredes da casa de Deus, causando grande alegria e júbilo entre os judeus em Jerusalém. Mas, por outro lado, isso causou grande tristeza no coração de outros judeus, porque aqueles que conheciam o templo de Salomão tinham como perceber, olha, o nosso templo é bem menor do que o de Salomão, e por isso várias pessoas choraram. E temos várias reações ao ver pelo menos o início da construção do templo de Deus. Hoje, vamos abordar capítulo 4. Eu gostaria de mostrar mais um slide para os irmãos na tentativa de analisar esse capítulo tão interessante. Temos como cabeçalho resistência.
resistência. Pela primeira vez, vamos aprender de oposição à obra de Deus em Jerusalém nos dias de Zorobabel. E vamos observar como isso se levantou. De que forma isso aconteceu nos dias de Zorobabel? Resistência contra a obra de Deus em Jerusalém. Os primeiros 3 versículos temos a palavra associação. Esses adversários vieram para Zorobabel, dizendo-lhe: nós queremos edificar também essa casa junto com vocês. Nós queremos permissão para formar uma associação e vamos trabalhar juntos nesse projeto da construção da casa do Senhor. Nós lemos que Zorobabel, percebendo que não eram genuínos, não eram pessoas sinceras, que na realidade eram adversários, negou o pedido, não quis a ajuda dessas pessoas. E vamos falar sobre a origem dessas pessoas daqui a pouco. Mas a partir do versículo 4 e também versículo 5, já que Zorobabel negou a ajuda, o auxílio desses adversários, a máscara caiu do rosto deles, revelando o que na realidade eram. Eram inimigos, eram realmente adversários. E eles começaram a dificultar a obra de Deus em Jerusalém naqueles dias. A partir do versículo 6 até 16, nós temos acusação. Eu tenho lido dessas cartas de Esdras. Ao juntar essas informações, ele queria incluir essas cartas, mostrando para nós que essa oposição nos dias de Zorobabel continuou. Como nós lemos ali, do versículo 5 até ao reinado de Dario. Mas no versículo 6, continuou até no reinado de Assuero. E também até o reinado de Artaxerxes. Isso quer dizer, por um período de 90 anos em total, havia essa oposição. E dá para entender como essa oposição intensificou-se no decorrer do tempo. E temos ali 3 cartas, como eu indiquei já na leitura, versículo 6, versículo 7 e versículos 8 a 16. A partir do versículo 17 até 22, nós temos autorização. O rei Artaxerxes autorizou esses inimigos para dar ordem a fim de suspender os trabalhos em Jerusalém naqueles dias. Enfim, nós lemos no final do capítulo, versículos 23 e 24, atrapalhação por causa da atividade dos adversários. Enfim, o trabalho ficou paralisado. Houve grande atrapalhação. E, enfim, a obra ficou em Jerusalém nos dias de Zorobabel, paralisada por 15 anos em total. No lado direito do nosso slide, eu indiquei ali uma lista dos imperadores do Império Persa. E vale a pena os irmãos anotar esses nomes, porque já encontramos o nome de Ciro I. E vamos observar hoje o nome de Dario, o 4º imperador. Em seguida, nós temos Assuero. E temos as datas do seu reinado. Assuero. Você certamente está se lembrando que foi ele que tinha a ver com Esther. Se lembra? Esther casou-se com esse homem, Assuero, e Mardoqueu. Se lembra dele? O primo de Esther. Em seguida, nós temos Artaxerxes e as datas do seu reinado.
Mas certamente você está se lembrando alguma coisa deste rei, porque lemos dele nas Escrituras. Foi ele que deixou Esdras viajar para Jerusalém no ano 458. E também deu permissão para Neemias fazer a viagem dele para Jerusalém. Isso se deu mais ou menos no ano 445. Artaxerxes. Mas nós lemos que no início do seu reinado, recebeu pelo menos 2 cartas cujo conteúdo era, vamos dizer, difamação, calúnia contra os judeus em Jerusalém. Mas, felizmente, ainda deixou Esdras viajar e mais tarde Neemias. E assim, como eu disse, vale a pena anotar os nomes destes imperadores dos persas, porque pode ser útil um dia nos seus estudos. Então, isso vai servir para o slide. Vamos remover o slide da tela. Oposição, resistência, dificuldade na obra do Senhor. A construção das paredes da casa de Deus estava progredindo a todo vapor naqueles dias de Zorobabel. E os inimigos, observando o progresso do trabalho, como nós já notamos, vieram para Zorobabel, dizendo-lhe: Zorobabel, queremos ajudar. Nós queremos cooperar com vocês nesse grande projeto elogiável aqui na cidade de Jerusalém. E nós queremos construir também. Queremos permissão. Vamos cooperar com vocês. Mas Zorobabel, enfim, percebendo o intento, o motivo de tudo isso, não deu permissão, felizmente. Então, amados irmãos, nós temos de abordar esse assunto hoje de noite nos nossos estudos. Quem eram esses adversários? Eram samaritanos que viviam ao norte de Jerusalém, nas redondezas da cidade de Samaria. Numa reunião aqui na sala virtual, eu expliquei sobre as 10 tribos do norte, Israel, tendo como capital a cidade de Samaria. Se lembra? Tinham um total de 20 reis, todos eles homens maus. E o reino norte aprofundou-se na idolatria, irritando o Senhor Deus, provocando a ira do Senhor Deus. Consequentemente, no ano 721, os assírios vieram sitiar a cidade de Samaria. E logo em seguida, muitas pessoas de Israel foram levadas cativas para a Síria, até para outros territórios, porque os imperadores assírios tinham a diplomacia de levar pessoas conquistadas para longe da pátria, para outros territórios. E assim, no caso de Israel, levaram os mais fortes, os artífices, os inteligentes, os que tinham profissões, as pessoas que tinham força, vigor e saúde, levaram essas pessoas para longe de Samaria, para outros territórios, deixando para trás os fracos, doentes e indesejáveis. No decorrer do tempo,
Nós temos o nome de um homem ali no versículo 2, Azarádon. Ele era um dos imperadores assírios. Mais ou menos 40 anos depois do cativeiro assírio, das 10 tribos do norte, este homem trouxe para Samaria pessoas conquistadas de outros territórios. O plano era que, por casamento misto, todas as pessoas iam perder a sua identidade. E, consequentemente, isso ia destruir o patriotismo dessas pessoas, diminuindo a possibilidade de revolta e rebelião. No caso aqui dos samaritanos, pessoas vieram de longe para se acomodar ali em Samaria, casando-se com esses indesejáveis e fracos e doentes de Israel. E, consequentemente, houve o surgimento de uma raça mista. Samaritanos, pessoas de personalidade dupla, pessoas que, enfim, acompanhavam os judeus na sua adoração no templo. Ao mesmo tempo, sentiram-se em casa, frequentando os templos de idolatria. No decorrer do tempo, surgiu hostilidade entre os samaritanos e os judeus. Isso que nós temos aqui nos nossos versículos desta noite. Os samaritanos queriam cooperar na reconstrução do templo do Senhor Deus em Jerusalém. Mas, felizmente, Zorobabel tinha como perceber que essas pessoas tinham motivos maus, ulteriores, e não deixaram essas pessoas cooperar na reconstrução do templo. Mas vamos pular no nosso pensamento para mais ou menos 500 anos mais tarde. O Senhor Jesus Cristo estava aqui no mundo. Lemos no Evangelho de João, capítulo 4, que uma vez fez questão, na sua viagem, de passar por Samaria. Por que, diz alguém? Ele queria demonstrar que o seu amor não reconhecia fronteiras, nem barreiras, porque ele amava a todos. Ainda ama a todos. E lemos no Evangelho de João, capítulo 4, daquele encontro com aquela mulher samaritana, e como surgiu aquela conversação: dá-me de beber. E ela foi surpreendida com o pedido do Senhor Jesus Cristo. Mas o Salvador teve o grande prazer de apresentar para ela água viva. Isso despertou o interesse dela. E sem entrar nos detalhes, enfim, essa mulher, encarando o assunto do seu próprio pecado, ela buscou, encontrou água viva ao confiar no Senhor Jesus Cristo. Pois chegou ao ponto em que o Salvador revelou-se para ela, dizendo que ele era o Messias, aquele que havia de vir para libertar o povo de Israel. Consequentemente, lemos como ela deixou o cântaro, foi para a cidade, para dizer aos homens da cidade de Sicar
Vinde, vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não é este o Cristo? E lemos como muitos homens saíram para conhecer o Messias de Israel. É verdade, ele ama a todos, inclusive os samaritanos. A prova disso se lê no Evangelho do capítulo 4. Será que você já tomou a água viva? Você conhece o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador? Você já enfrentou o problema do seu pecado? Essa mulher, ela começou a se envergonhar da sua vida. Ela tinha vergonha ao refletir no seu passado. Mas o Salvador ainda, querendo lhe dar a água viva, mostrou para ela como ela tinha como tomar essa bênção de graça. Eu espero que todos os ouvintes tomem a água viva, que conhecem a Cristo como Salvador. No caso aqui de Zorobabel, ele não deixou essas pessoas participar na reconstrução do templo. E como nós lemos a partir do versículo 4 e também 5, já que o seu pedido foi negado, eles revelaram de modo claro o que realmente eram: inimigos. Pois nós lemos ali no versículo 4, todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá. Isso quer dizer que desanimaram os judeus nos seus esforços para reconstruir o templo. Em seguida nós lemos: inquietava-os no edificar, criaram desassossego, inquietação entre os judeus na reconstrução do templo. E, enfim, lemos no versículo 5, alugaram contra eles conselheiros, isto é, subornaram os próprios judeus como traidores para agir como conselheiros. O plano era para frustrar a reconstrução do templo em Jerusalém. Amados irmãos, ainda em 2021, enfrentamos oposição. Acontece mesmo nos nossos dias, de uma forma ou outra. O diabo tem tantas armas potentes no seu arsenal. Ele sabe como usar essas armas. E sabe usar a arma apropriada em cada caso. Oposição contra a obra de Deus não é novidade. É um problema antigo. Se lembra lá no Jardim do Éden? As atividades da serpente? Como fez de tudo para frustrar o plano de Deus lá no jardim. E nós sabemos das consequências dos esforços da serpente. No Novo Testamento, no início do Novo Testamento, lemos como Herodes procurava tirar a vida do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 2. Assim, amados irmãos, o diabo nunca descansa. É interessante. Muitas vezes desanimamos no trabalho de Deus. Mas Satanás nunca desanima. Nunca. Como pode ser? Ele sempre está fazendo tentativas para frustrar
a obra de Deus, mesmo nos nossos dias. Não devemos ser ignorantes dos seus ardis, como nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Temos de ficar de olhos abertos. Quando o apóstolo João aborda esse assunto nos seus escritos, estou me referindo agora neste momento às suas epístolas. Ele retrocede para a história de Caim e Abel. Ele escreve ali em 1 João, capítulo 3, versículo 12, o seguinte: não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Assim, temos uma sequência ali: ciúmes, ódio, assassínio. Nessa ordem mesmo. E como o diabo sempre está fazendo o máximo possível para se opor à obra do Senhor Deus. No cenáculo, o Senhor Jesus Cristo explicou este assunto muito bem para os seus discípulos, dizendo: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu, a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas por que não sois do mundo? Antes, eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. É verdade que o mundo ainda aborrece o crente e aborrece aquela obra que o crente tenta fazer para o prazer de Deus. Como eu disse, o diabo tem ao seu dispor um arsenal de armas potentes. Ele sabe usar essas armas. O apóstolo Paulo, finalizando a sua primeira carta aos Coríntios, ele escreveu sobre os seus planos. Ficarei aqui em Éfeso até Pentecostes, ele disse, porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Dá para ver como nos dias do apóstolo Paulo, quando Deus abriu uma porta de oportunidade para avançar o seu próprio trabalho, o diabo também estava pronto para se opor. É sempre assim, amados irmãos. E nas nossas pequenas tentativas de evangelizar, encontramos problemas. E vamos encontrar problemas. Mas não é para nós desanimarmos. Temos de continuar olhando para Deus, para Ele nos fortalecer e para nos guiar no seu serviço. Diz alguém, mas o que nós precisamos fazer? Nós temos instruções ali em Efésios capítulo 6. Você lembra daquela parte sobre a armadura de Deus? Eu vou ler uma pequena parte. Lemos: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E assim, temos de nos revestir de toda a armadura de Deus. É a nossa responsabilidade. E nos vestindo de toda a armadura de Deus, vamos ser capazes de resistir ao diabo, os dardos inflamados que ele atira contra nós.
vão cair inutilizados. E assim, amados irmãos, devemos nos vestir de toda a armadura de Deus. E assim, a oposição ainda se levanta contra a obra de Deus. Mas veja só como Zorobabel se comportou muito bem na face dessa oposição. Ele não tinha cabeça quente. Com calma, ele tinha como responder e negar aquela oferta de auxílio e cooperação da parte dos samaritanos. E assim, amados irmãos, nós não devemos ter cabeças quentes ao enfrentar oposição. Nada disso. Vamos nos comportar como cristãos, como representantes do próprio Senhor Jesus Cristo. E vamos confiar em Deus para nos guiar nessas horas críticas de enfrentar oposição. Deus sempre tem como nos ajudar. A promessa do Senhor Jesus Cristo quanto à construção da igreja é que essa obra vai continuar e as portas do inferno não prevalecerão contra essa obra. E a promessa do próprio Senhor Jesus Cristo. Como já indiquei, a partir do versículo 6, nós temos uma intensificação da oposição da parte dos inimigos dos judeus. E como eu já disse, não tem nada a ver com os dias de Zorobabel, mas Esdras, que ajuntou todas essas informações aqui neste livro, ele só queria mostrar que a oposição continuou depois dos dias de Zorobabel. E mesmo durante o reinado de Dario, o reinado também de Assuero, os irmãos podem ver aquela lista de imperadores que eu já dei no slide, e também continuou durante o reinado de Artaxerxes. Como eu disse, parece que o diabo nunca cansa em fazer a obra dele. Sempre está ativo. Sempre. Não temos informações sobre essa primeira carta aqui no versículo 6, a carta que foi escrita para Assuero. E nada sabemos da resposta que deu. A primeira carta que foi escrita para Artaxerxes, no versículo 7, não sabemos nada do conteúdo dela. Não sabemos nada da resposta que o rei Artaxerxes deu. Mas essa terceira carta, a partir do versículo 8, escrito aqui por 2 oficiais, é enviada para Artaxerxes, e lemos como Artaxerxes leu e entendeu o conteúdo dessa carta. E deu uma resposta, como nós lemos ali, a partir do versículo 17. E o rei enviou esta resposta a Reum. E lemos como ele, enfim, autorizou a suspensão dos trabalhos em Jerusalém. Não sabemos exatamente os trabalhos. Estavam levantando os muros de Jerusalém naqueles dias. Certamente estavam reconstruindo as casas na cidade de Jerusalém. Toda essa obra ficou suspendida nos dias de Artaxerxes. Pelo menos, eu acho, no início do seu reinado. Porque no ano 458, Esdras veio da Babilônia para Jerusalém, indicando que Artaxerxes não tinha nada contra esse exercício da parte de Esdras.
E também no ano 445, o próprio rei autorizou Neemias para fazer a viagem para Jerusalém, indicando que ele não tinha nada contra as obras em Jerusalém, naqueles dias. Então, basta dizer neste momento que no início do seu reinado, isto é, ele começou a reinar no ano 465. Vamos dizer, mais ou menos por aí. Ele recebeu essa carta com tantas queixas a respeito da obra em Jerusalém. Exagerações, eu acredito, difamações, calúnias, mentiras, aqui nesta carta, contra os judeus e o trabalho deles naqueles dias. Acusando os judeus de rebelião e revolta. Mas será que isso aconteceu? Amados irmãos, nós lemos em 2 Reis, da parte de Joaquim, o penúltimo rei de Judá, e Zedequias, o último rei de Judá, por causa das atividades de Nabucodonosor, o imperador babilônico. Eles revoltaram-se contra Nabucodonosor. Talvez fosse isso que Artaxerxes estava dizendo aqui na sua resposta para os judeus. Mas as tentativas de revoltar naqueles dias podem ser justificáveis. Porque Nabucodonosor queria dominar a cidade de Jerusalém naqueles dias. Mas, de qualquer forma, houve uma suspensão da obra em Jerusalém. Artaxerxes autorizou essas pessoas para usar força até, a fim de trancar a obra de Deus. Terminando esse capítulo, nós lemos da atrapalhação, versículos 23 e versículo 4. Mas, como eu disse, versículo 24 é uma continuação da narrativa do versículo 5. Versículo 24 tem a ver com Zorobabel. E, enfim, houve uma ordem da parte do imperador persa para suspender a reconstrução do templo em Jerusalém. Eu não sei exatamente por quê. Por quê? Porque, para mim, Zorobabel e também Jesua, o sumo sacerdote, esses dois homens tinham como dizer para os oficiais que estavam ali para suspender os trabalhos: olha, vocês só precisam ler o decreto de Ciro, que ele deu no ano 538, autorizando-nos para construir essa casa do Senhor. E vocês bem sabem que as leis dos persas e dos medos não podem ser revocadas. Não podem ser revocadas. Essas leis têm que ficar em vigor. E vocês não têm como suspender os trabalhos aqui em Jerusalém. Infelizmente, nem Zorobabel, nem Jesua falou assim. E o resultado foi que o trabalho em Jerusalém ficou paralisado por 15 anos. 15 anos. Que pena! Que pena! Nós lemos em outras passagens das Escrituras como que nesse intervalo de 15 anos,
os judeus se esforçaram para construir as suas próprias casas. Lemos no livro de Ageu, de casas estocadas, isto é, casas finas, bem construídas, casas de luxo, enquanto a casa do Senhor Deus ficou em desolação. Que pena, que pena. Irmãos, temos de olhar para nós mesmos. Qual é a nossa atitude a respeito da obra do Senhor? Preferimos atentar para as nossas próprias necessidades na nossa casa, no nosso emprego, na nossa família? Ou será que os irmãos têm a sua prioridade na obra do Senhor Deus? Será que você vive para o bem da sua igreja, procurando fazer o máximo possível para promover os interesses de Deus? Ou tomara que você dê prioridade para essas coisas. Construir a sua vida em redor da igreja de Deus, da qual você faz parte. E que você seja completamente dedicado e consagrado para Deus, para a obra dele, para a igreja de Deus na sua localidade. Querendo satisfação, você querendo motivo para viver a sua vida com contentamento e satisfação. Agora estou indicando o caminho. Plena dedicação à obra do Senhor Deus, na sua localidade, na sua igreja. Que você nunca deixe alguém atrapalhar, paralisar a obra. É que você nunca seja uma ferramenta na mão de Satanás para causar problema, para atrapalhar o trabalho de Deus na sua localidade. Assim, a passagem tem grande interesse para nós em 2021. Infelizmente, no caso de Zorobabel, ele, enfim, desistiu do trabalho. Jesua também. Os dois desistiram, bem como os demais judeus. E a obra ficou paralisada por 15 anos. Que pena! 15 anos perdidos na obra do Senhor. Que nunca alguma coisa assim aconteça nos nossos dias, mas que haja progresso, avanço quanto ao trabalho de Deus.